Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queria dizer à comunidade que foi liberado a abertura das igrejas, mas ainda não me sinto segura para reabrir nossa comunidade. A comunidade é estreita, comprida, não dá para a gente ficar aqui dentro só com a ventilação natural, a gente vai precisar do ar-condicionado. Nós temos muitas pessoas, ou a maioria do grupo de risco, com raríssimas exceções, a começar por nós, os pastores. Então a gente vai pedir à comunidade que tenha um pouco mais de paciência, para que a gente abra com toda a segurança, mas com toda a segurança do Senhor, tá certo? E hoje nós vamos abrir nossa Bíblia no livro poético de Provérbios, capítulo 25, e nós vamos ler versículos 21 e 22. Diz assim a palavra do Senhor: se o meu inimigo tiver fome, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele e o Senhor recompensará você. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, vem ministrar, Senhor, cura e libertação sobre o teu povo. Vem nos ensinar a ser benignos e compassivos até com os ingratos e maus. Que o teu nome, Senhor, por meio dessa palavra, chegada aos corações, ele seja poderosamente glorificado, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a gente tem, mesmo no meio da pandemia, por telefone, por meio de redes sociais, a gente tem ouvido muitas pessoas com sérios problemas relacionais, pessoas que amargam situações que só a misericórdia de Jesus. E essas pessoas precisam se debruçar na palavra de Deus, todos nós precisamos, mas especificamente em relação a este assunto. E o livro de Provérbios, que é o grande livro devocional da Bíblia Sagrada, há uma leitura para cada dia do mês, e aqui encontramos as palavras sábias do rei Salomão, exatamente para esse dia 25. São verdades práticas e absolutamente aplicáveis ao nosso viver diário, sobretudo no que diz respeito à convivência com os nossos semelhantes, que a missão difícil é a missão de conviver. O Senhor Jesus nos ordena a amar o inimigo e orar pelos que nos perseguem, e esta é a única estratégia para neutralizar toda a ação, todo o poder destruidor do nosso inimigo, do nosso opositor humano. E o texto traz estratégia de Deus para lidar com o inimigo ou opositor humano e a consequência dessa estratégia. Isso é fácil de se fazer? Não. É absolutamente impossível do ponto de vista humano. Mas nós não fomos chamados para andar na naturalidade, mas na sobrenaturalidade. E aí, primeira estratégia, versículo 21 diz: se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Ou seja, o Senhor está mandando que nós sejamos benignos e compassivos com a necessidade do nosso opositor. Vê que coisa difícil. E qual é a consequência disso? Versículo 22 esclarece: fazendo isso, você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele e o Senhor recompensará você. Repito, fácil, negativo, impossível do ponto de vista meramente humano. Aí a gente traz algumas considerações oportunas para o dia de hoje. Nós estamos todos vivendo um momento extremamente difícil. Essa pandemia tem obrigado a uma convivência cada vez maior com aqueles mais chegados, embora a gente esteja mais afastados daqueles que fazem parte do nosso círculo de amizade, mas os parentes
aqueles mais chegados, esses estão próximos, confinados conosco. Então, isso aí tem resultado em uma série de problemas relacionais, inclusive separações e outras coisas. E aí eu tenho experimentado, por exemplo, e tenho compartilhado essa experiência do gotejamento diário de perdão sobre aqueles que me perseguem. Gotejar em oração sobre os que perseguem, ferem e se opõem a mim, até que a memória da dor seja apagada, que a memória da ofensa recebida seja neutralizada. Você vai esquecer do ocorrido, não que você não está com amnésia, mas você vai esquecer a memória da dor, você vai se lembrar sem angústia, sem choro, sem desespero mais. E aí a gente sabe que a cura aconteceu. E esta não é uma tarefa fácil ou natural, como já foi dito. Vai contra a nossa natureza terrena, que deseja se vingar, indo à forra pela ofensa recebida. E aí eu repito mais uma vez: quem disse que fomos chamados a andar de modo natural? Não, o cristão foi chamado para andar na sobrenaturalidade, na contramão do mundo. E quando a gente prega essa palavra, talvez você esteja aí pensando, ela está falando isso porque ela não passou pelo que eu passei, não viveu o que eu vivi, não passou pelo abuso que eu sofri, não passou por isso ou aquilo outro. E eu estava falando com a irmã agora que cada dor é única, é singular. Mas o antídoto para vencer as nossas dores está na nossa única regra de fé e prática, que é a palavra de Deus. Aí outra coisa que nós precisamos aprender a acatar é o fato de nos abster da vingança e não nos alegrar quando o nosso inimigo cair. Sim, porque ele cai. Uma hora ele cai. A esse respeito, o autor de Provérbios também diz: não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade. E desvie dele a sua ira. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos ímpios, pois não há futuro para o mal, e a lâmpada dos ímpios se apagará. E é tão interessante quando começamos a orar pelo inimigo, a abençoar a vida dele. Cada gotejamento, cada gota dessa oração, ela vai caindo no nosso coração desertificado pela mágoa, pela dor, pela tristeza, pelo ódio muitas vezes. E esse coração que estava desertificado, ele começa a se tornar fértil para a glória de Deus. E aí nós somos instados a matar a carne de fome no tocante aos seus apetites. Às vezes a gente olha para aquele que fez a ofensa, a gente tem vontade de voar na goela, como se costuma dizer. Mas aí o Senhor manda a gente menos. Não é assim que a banda toca para você. O ritmo dessa melodia para você é diferente da que toca para o mundo inteiro. Então preste atenção à harmonia dessa melodia celestial chamada perdão. O padrão do Cristo é altíssimo. É só com a assistência do Santo e Divino Espírito que podemos alcançar esse patamar. Em segundo lugar, ouvindo a ordenança de Deus, associamos o conselho dado por Salomão nos versículos citados e teremos uma grande estratégia de desarmamento dos nossos opositores humanos. O perdão desarma o adversário. E eu não estou falando do adversário espiritual, estou falando do adversário humano. Neutraliza os intentos do coração dele. E é tempo de desarmar o nosso inimigo, o nosso opositor. Aqui nós somos aconselhados a ser benignos com aqueles ingratos e maus, atendendo às suas necessidades, sendo compassivos para com eles. Isto é pura graça de Deus.
Eu experimentei essa situação muitas vezes. E eu tive uma determinada pessoa que tinha raiva de mim, que me perseguia muito, que fazia coisas tremendas e tal. E um dia essa pessoa adoeceu e quem ficou no hospital com ela fui eu. E essa pessoa era cristã. E ela disse, olhou para mim e disse, ô minha filha, bem que a palavra diz que a gente deve pagar o mal com o bem. Me perdoe por tudo. E eu vi aquilo, mas eu fui para ali, eu fui num exercício de piedade, num exercício de fé. Eu dei um passo de fé para que o sentimento chegasse. Eu não fui com o sentimento, eu fui em obediência àquilo que a palavra diz. E aí eu vi a glória de Deus descer. Em relação a essa situação, Salomão diz, se o seu inimigo tiver fome, repito, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. A Bíblia é para nós regra única de fé e prática, ou pelo menos deveria ser. Sempre que usamos os métodos de Deus, saímos vitoriosos em nossas demandas pessoais. Assim, experimentamos cura e libertação de modo contínuo. Todos os dias, quando abrimos a palavra de Deus, nós passamos por cura e libertação. Em terceiro lugar, Salomão ainda diz que se fizermos o que nos foi aconselhado ou ordenado, algo surpreendente acontece. O quê? Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele e o Senhor recompensará você. Como podemos entender essa expressão? Amontoar brasas vivas é constranger o opositor com atos concretos de amor. E a prática do amor é a prática do amor caridade, que precisa ser exercitado por nós. O amor que se doa, independente de quem seja o outro. Paulo fala sobre isto na sua epístola aos Romanos, dizendo, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E aí é importante que a gente repita mais uma vez, ore por aquele ou aquela que lhe feriu profundamente. Essa pessoa que provocou a ofensa, a agressão, seja o que tenha sido, é uma pessoa desgraçada, fora da graça de Deus, carente da graça de Deus. Quem mais precisa da graça é quem menos merece, até porque graça é favor imerecido de Deus. E a gente vê a glória de Deus descer nas situações. E aquele bálsamo do céu que desce sobre os nossos corações, quando nós resolvemos pôr em prática aquilo que nos foi ordenado. Então, assim, o único grande antídoto para vencer o mal é o bem que se pratica para com os que querem nos prejudicar. Agindo assim, o Senhor nos recompensará, e a grande recompensa aqui é nos esvaziar de toda a mágoa pela ofensa causada. Quantas ofensas familiares entre filhos, entre irmãos, entre cônjuges, entre parentes próximos, que o Senhor ele esteja ministrando essa palavra aos corações de um modo pessoal, em nome de Jesus. Que a semana de vocês seja uma semana cheia de graça, uma semana de exercício de perdão, que todos nós precisamos, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.